Tenho 80 anos e mãos que tremem quando seguro a caneta. Mas preciso escrever isto antes que a memória me abandone por completo ou que o medo me silencie para sempre. Dizem que a velhice é o outono da vida, uma estação dourada, onde colhemos os frutos de tudo que plantamos. Mas o que ninguém te conta é que às vezes o outono chega com geadas inesperadas que queimam tudo, deixando apenas galhos nus e a sensação de que algo morreu antes do tempo. Meu nome é e durante décadas fui um homem comum. Trabalhei como bancário por 42 anos, acordando todos os dias às 6 da manhã, tomando o mesmo ônibus, cumprimentando os mesmos colegas. Casei-me com Helena. Quando tinha 23 anos, ela tinha 21, e juntos construímos uma vida modesta, mas feliz. Tivemos 2 filhas, Marina e Patrícia. Marina era a mais velha. Nasceu com aqueles olhos castanhos penetrantes e um choro que parecia exigir algo do mundo desde o primeiro dia. Patrícia chegou 3 anos depois, mais tranquila, mais doce, sempre sorrindo. Helena morreu há 8 anos. Marina tentou impedir a entrada deles, mas os policiais insistiram. Não nos deu tempo nem de nos acostumarmos com a ideia. Em 6 meses, ela passou de uma mulher vibrante de 72 anos para uma sombra amarelada. Numa cama de hospital, lembro-me de segurar sua mão no último dia, sentindo os ossos frágeis, sob a pele quase transparente. E ela me disse: cuide de você. João, prometa que vai cuidar de você. Na época não entendi. Urgência. Naquela frase, o peso que ela carregava. Helena sabia de coisas que eu me recusava a ver. Depois que ela se foi, a casa ficou grande demais, silenciosa demais. Patrícia morava em outro estado, tinha casado e construído sua própria família. Ligava todo fim de semana. Às vezes vinha me visitar, mas tinha sua vida. Marina, por outro lado, sempre esteve por perto. Ela se divorciou 2 vezes, nunca teve filhos. Trabalhava em vendas, mas vivia mudando de emprego. As pessoas não me compreendem, pai, ela dizia, e eu acenava. Oferecia um café. Tentava ser o porto seguro que todo pai deve ser. Nos primeiros meses após a morte de Helena, Marina aparecia quase todos os dias. 3 comida. Ajudava com a casa. Ficava conversando. A solidão estava me matando devagar. E ter minha filha ali parecia uma bênção. Ela sugeria coisas. Pai, você não deveria dirigir mais. Seus reflexos não são os mesmos, pai. Acho melhor eu cuidar das suas finanças. Você pode se confundir com essas contas online. Pai, esse remédio novo que o médico passou, deixa eu administrar, para você não esquecer. Cada sugestão vinha embrulhada em cuidado, em preocupação filial. E eu aceitava porque parecia razoável. A primeira vez que ela gritou comigo, levei um susto. Eu tinha esquecido de tomar um dos remédios. E ela entrou no quarto como uma tempestade. Você quer morrer? É isso? Eu fico aqui me matando para cuidar de você e você nem liga pro que eu faço. O rosto dela estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Pedi desculpas. Claro. Me senti um tolo irresponsável. Ela saiu batendo a porta e eu fiquei ali, sentado na cama, com o coração acelerado, tentando entender o que tinha acontecido. Mais tarde ela voltou, trouxe um pedaço de bolo que eu gostava, me abraçou e disse: desculpa, pai, é que eu fico preocupada. Você é tudo que eu tenho. E eu acreditei, porque queria acreditar. Os gritos foram se tornando mais frequentes. Qualquer coisa era motivo. Se eu derrubava algo, se demorava muito no banheiro, se perguntava sobre minhas economias, se mencionava visitar Patrícia. Marina tinha sempre aquela expressão de frustração. Você não faz ideia do sacrifício que é cuidar de você. Ela dizia,
e eu me sentia culpado por estar velho. Meu celular desapareceu. Você perdeu de novo. Pai, está ficando esquecido e foi substituído por um aparelho antigo que mal funcionava. As ligações de Patrícia ficaram mais raras. Só depois descobri que Marina dizia a ela que eu estava dormindo, ou mal-humorado, ou ocupado. Minha aposentadoria, que sempre administrei sozinho, passou completamente para as mãos dela. É mais prático, pai. Assim, você não se preocupa com nada. Minha carteira sumiu. Minhas chaves também. Eu estava me tornando prisioneiro da minha própria casa, mas de forma tão gradual que não percebi quando exatamente perdi minha liberdade. As agressões físicas começaram sutilmente. Um empurrão quando eu estava no caminho. Um puxão de braço forte demais quando ela queria me levar a algum lugar. Depois evoluíram. Lembro da primeira vez que ela me bateu de verdade. Eu tinha pedido para ligar para Patrícia. Insisti porque fazia semanas que não falava com minha filha mais nova. Marina estava lavando louça. Parou, secou as mãos calmamente e veio até a sala. Sem dizer uma palavra, me deu um tapa no rosto. O som ecoou na casa vazia. Minha bochecha ardeu, meus olhos encheram de lágrimas. Mas o pior foi a humilhação, o choque de ser golpeado pela própria filha. Nunca mais me pressione, ela disse com aquela voz fria que eu não reconhecia. Você não manda em nada aqui. Esqueceu? Você é um velho inútil que nem consegue ir ao banheiro sozinho. Eu tinha 80 anos, mas estava relativamente bem de saúde. Caminhava, cuidava de mim, tinha clareza mental, mas Marina foi criando uma narrativa diferente. Ela dizia aos vizinhos que eu tinha demência, que estava ficando violento, que ela era uma santa por cuidar de um pai tão difícil. Isolou-me completamente. Quando alguém vinha visitar, o que era raro, ela ficava presente em todas as conversas, respondendo por mim, interrompendo quando eu tentava falar. O pai anda confuso, ela explicava com um sorriso triste e as pessoas acenavam com compreensão. Os dias se arrastavam numa rotina de medo e ansiedade. Eu acordava e minha primeira preocupação era: o que vou fazer hoje que vai irritá-la? Andava em silêncio pela casa, tentava não pedir nada, não precisar de nada. Mas era inevitável. Se eu estava com fome fora do horário estabelecido por ela, levava bronca. Se eu não comia tudo no prato, era ingrato. Se eu comia demais, era porco. Não havia forma certa de existir. Ela passou a trancar meu quarto à noite. Dizia que era para minha segurança, que eu poderia cair tentando ir ao banheiro no escuro. Mas a verdade é que algumas noites eu precisava urinar e ficava ali, batendo devagar na porta, chamando por ela. E ela simplesmente não vinha. Tive que usar garrafas velhas que encontrei no quarto, escondendo-as como um criminoso, envergonhado da minha própria necessidade humana básica. Os remédios mudaram. Comecei a me sentir cada vez mais confuso, sonolento, desconectado da realidade. Um médico me disse que eu estava sendo sobremedicado com sedativos que nunca tinham sido prescritos para mim. Marina estava literalmente me drogando para me manter dócil, maleável, incapaz de reagir ou pedir ajuda. Houve momentos terríveis. Uma vez, quando reclamei da comida menos estava estragada, Marina pegou o prato e jogou a comida na minha cara. O molho quente escorreu pelo meu rosto, queimou meus olhos. Ela me obrigou a limpar tudo do chão de joelhos, enquanto ria. Assim você aprende respeito, dizia. Eu, um homem que trabalhou a vida inteira, que criou 2 filhas, que pagou impostos e foi um cidadão decente. Estava de joelhos no chão da cozinha, limpando comida enquanto minha filha me humilhava. O dinheiro era outra fonte constante de abuso. Marina vendia minhas coisas. Vendeu o meu relógio que Helena me deu. Livros,
móveis antigos sem perguntar. Quando eu protestava, ela gritava que precisava pagar as contas que eu gerava. Que eu era um peso financeiro insuportável, mas eu sabia que minha aposentadoria era razoável, que a casa estava quitada. Para onde estava indo todo aquele dinheiro? Descobri depois que ela tinha dívidas de cartão de crédito, empréstimos, que estava usando meus recursos para financiar uma vida que não podia pagar. O isolamento era talvez a pior parte. Humanos são criaturas sociais. Precisamos de conexão, de conversa, de sentir que existimos no mundo. Marina me cortou de tudo. Não havia mais almoços com velhos amigos. Não havia passeios ao parque. Não havia missas aos domingos que eu tanto gostava. O mundo encolheu até as 4 paredes do meu quarto. E mesmo ali, eu não estava seguro. Conversava comigo mesmo às vezes, só para ouvir uma voz humana que não fosse carregada de raiva ou desdém. Patrícia tentou visitar uma vez. Simplesmente apareceu, preocupada porque não conseguia falar comigo há meses. Marina não a deixou entrar. Inventou uma história sobre eu estar muito doente, contagioso, que o médico tinha recomendado isolamento. Patrícia ficou do lado de fora da porta, chamando por mim. E eu estava ali, amordaçado pela própria filha que tinha a mão sobre minha boca, sussurrando ameaças. Se você fizer um barulho, juro que te machuco de um jeito que vai arrepender. Ouvi minha filha mais nova ir embora, chorando. E uma parte de mim morreu naquele dia. Pensei em fugir. Deus, como pensei em fugir! Eu mal conseguia sair do quarto sem permissão. Não tinha telefone, não tinha dinheiro, não tinha documentos. Marina havia escondido tudo. Quando ela saía de casa, trancava-me por fora. As janelas do meu quarto tinham grades que ela instalou para minha segurança. Eu era um prisioneiro de guerra na minha própria casa. E o inimigo era meu próprio sangue. Houve um período em que desejei morrer, simplesmente fechar os olhos e não acordar mais. Parecia mais fácil do que continuar vivendo naquele inferno. Olhava para a foto de Helena na mesinha de cabeceira. Não consegui me cuidar como você pediu. Eu dizia à foto, me perdoe. Mas algo em mim resistia. Uma fagulha teimosa de dignidade, talvez. Ou a lembrança de quem eu tinha sido, um homem bom, trabalhador que não merecia terminar assim. Comecei a fazer pequenos atos de resistência. Escondia pedaços de comida para quando ela me privava de refeições. Fazia exercícios leves no quarto para manter alguma força física. Cuspia os remédios que ela me forçava a tomar, guardando-os sob o colchão. Minha mente começou a clarear. Com menos drogas no sistema, voltei a pensar com mais lucidez, a planejar. O ponto de virada aconteceu numa tarde de terça-feira. Marina estava particularmente violenta naquele dia. Perdido outro emprego, descobri depois. Ela entrou no meu quarto como um furacão. Começou a gritar sobre eu ser um fardo, sobre como sua vida seria melhor se eu morresse. Então, ela pegou uma almofada. Ela tentou sufocar-me. Lutei com uma força que não sabia mais possuir. 80 anos, fraco por meses de má alimentação e abuso, mas o instinto de sobrevivência é poderoso. Consegui empurrá-la. Ela cambaleou para trás. Por um momento, ficamos olhando um para o outro, ambos chocados. Ela com raiva de eu ter resistido, eu com raiva de ter chegado tão perto da morte pelas mãos dela. Você vai pagar por isso, ela disse, saindo do quarto e trancando a porta. Fiquei 3 dias trancado, sem comida, sem água, exceto a do banheiro do quarto. Achei que ia morrer ali, mas no 3º dia, ouvi vozes lá fora. Muitas vozes, policiais. Parece que Patrícia, sem conseguir falar comigo, tinha acionado as autoridades para fazer uma verificação de bem-estar.